E nesse vídeo nós iremos tratar de forma bem rápida e direta a anatomia e morfologia da raiz. Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal e curta o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí pessoal, beleza? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver de forma bem direta mesmo algumas das adaptações que as plantas desenvolveram para poder sobreviver em diferentes tipos de ambientes. Aqui a gente já está vendo uma imagem que mostra um desses tipos de adaptações. Nós vamos deixar para falar dessas adaptações lá no final do vídeo. Mas antes vamos entender como é que se dá esse processo de enraizamento das plantas. Primeira coisa que você tem que entender: as raízes são exclusivas do grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ou seja, das plantas vasculares. Lembra que lá no processo evolutivo, as plantas passaram a ser vasculares, então elas deixaram de ter uma radícula para ter uma raiz verdadeira. Tá? Então o grupo das pteridófitas, das gimnospermas e as angiospermas são os grupos que possuem raízes verdadeiras. Tá? A primeira estrutura a surgir de uma semente, no caso das espermatófitas, que seriam aí as gimnospermas e angiospermas, nós temos a raiz. Né? Então a raiz é a primeira parte que surge a partir do momento que aquele embrião começou a se desenvolver. Tá? Então ele se desenvolveu, a raiz é a primeira estrutura a surgir a partir da semente. Quando essa raiz sai da semente, nós chamamos de raiz primária. Se você tiver uma raiz partindo dessa raiz primária, aí nós já teremos uma raiz do tipo secundária. Mas, se essa raiz tiver saído de um caule ou de uma folha, nesse caso nós já dizemos que a raiz é do tipo adventício. Tá? Bem simples isso aí. Então vamos ver aqui como é a anatomia externa de uma raiz. Mas vamos primeiro pegar aqui uma raiz de uma eudicotiledônia, né? Que vai ser o tipo de raiz mais completa. Então é muito melhor a gente estudar uma raiz mais completa, porque a gente consegue entender uma raiz um pouco mais simples. Então, a anatomia dessa raiz, dessas eudicotiledôneas, elas são divididas basicamente em 4 regiões, que também pode ser chamado de zonas. Tá? Então, a primeira zona é chamada de zona de multiplicação celular. A segunda zona é a zona lisa. A terceira, zona pilífera. E a quarta zona, a zona de ramificação. O que seria essa zona de multiplicação celular? Então, o nome já está sugerindo aí. É a região onde irão ocorrer as sucessivas mitoses dessas células. Tá? Então, essas células vão produzir muitas outras células nesse local. É ali naquela região que vai ser a parte mais jovem da raiz. Tá? Então, essa parte ela está em contato direto com o solo. Para evitar que o atrito destrua essas células que são novas, no caso, a planta desenvolveu ali na raiz, na ponta da raiz, uma espécie de um capacete, né, chamado de coifa. Então essa coifa ela recobre essa zona de multiplicação celular, justamente para evitar que essa região entre em atrito direto com o solo e danifique essa região. Logo depois da zona de multiplicação, vem a zona lisa. Essa zona lisa é a chamada zona de crescimento, né? Também chamada de zona de crescimento. É nesse local onde essas células que acabaram de surgir, elas vão começar a se alongar, vão começar a crescer. Né? Então é ali que vai aparecer o crescimento verdadeiro da raiz. Na sequência nós temos a zona pilífera, que é uma zona que contém diversos pelos absorventes, e a função desses pelos absorventes, claro, é absorver, né, justamente a água e os nutrientes que vão alimentar o restante da planta. Na sequência nós temos a zona de ramificação, que também o próprio nome já está dizendo, é onde vai surgir as raízes, as ramificações das raízes, ou seja, as raízes laterais, também chamadas de raízes secundárias. Como eu disse anteriormente, ela parte de uma raiz primária. Então você tem essa raiz primária central e a partir dela você tem as raízes secundárias. Tá? As raízes secundárias também vão apresentar essas regiões que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Quando a gente fala de raiz, gente, existem 2 tipos de sistemas radiculares. Tá? Então, quando a gente pensa de raiz, você tem que pensar nesses 2 tipos. O primeiro é a raiz do tipo pivotante.
Essa raiz do tipo pivotante, ela também pode ser encontrada com o nome de axial. Tá? É só você lembrar de axila, né? Então, por que ela lembra uma axila? Vou já mostrar ali na imagem para vocês. E o outro tipo de sistema radicular é o tipo fasciculado, né? Que também antigamente o pessoal chamava de cabeleira, né? Que ele vai formar uma espécie de um ramo que parece uma cabeleira mesmo. Então vamos separar os dois aqui. Primeiro, o sistema radicular do tipo pivotante, ele é encontrado basicamente nas eudicotiledôneas e nas gimnospermas. Essa raiz pivotante, ela é caracterizada por possuir uma raiz principal central, né? Então você tem uma raiz principal ali, que é a que quando a gente observa, a gente já vê que aquela raiz é a mais desenvolvida do que as outras. E ela tem a capacidade também de atingir regiões mais profundas do solo, tá? Principalmente para buscar água e nutrientes. Mas também ocorre que algumas plantas têm um tamanho muito grande, então quanto mais profunda for essa raiz, ela consegue dar uma sustentação um pouco melhor para essa planta. Tá bom? Então aqui, ó, você está vendo aqui no cantinho esquerdo a raiz pivotante, e você vê que ela forma esses desenhos com essas raízes secundárias. Como eu disse para vocês, vai formando várias axilas aí, né? Por isso que ela também é chamada de axial, tá certo? O outro tipo de sistema radicular é o tipo fasciculado, que é encontrado exclusivamente nas plantas do grupo das monocotiledôneas. Tá? Nesse caso, a gente já não tem uma raiz principal, né? A gente não consegue identificar uma raiz principal, até porque todas as outras raízes são praticamente do mesmo tamanho, diferente do que acontece lá na pivotante, né? Nesse caso, as raízes fasciculadas, elas são mais raízes encontradas ali em solo raso. Então, naquele solo ali, essas raízes elas podem encontrar água e nutriente naquela parte mais superior do solo. Inclusive, essas plantas monocotiledôneas com essa raiz fasciculada são muito utilizadas, principalmente no paisagismo, ou então para colocar grama, né? Aquelas gramas que possuem essas raízes fasciculadas em encostas para evitar a erosão do solo. Tá? Então, na maioria das vezes que você vê essas gramas plantadas em áreas muito extensas, é justamente para que essa raiz segure o solo e evite assim a erosão. Agora nós temos as adaptações das raízes. Só lembrando que essas adaptações, além daquela situação de raiz pivotante e axial, você vale lembrar também que essas raízes têm adaptações para serem aéreas, elas estão em contato direto com a atmosfera. Existem as raízes aquáticas, onde essas raízes vão fazer troca gasosa ali naquele ambiente, como por exemplo a gente encontra as raízes do aguapé. Você tem também as raízes subterrâneas, que é aquelas que não estão em contato direto com o ar atmosférico. Então vamos ver algumas delas aqui. A primeira delas aí é a raiz do tipo suporte. Então esse tipo de raiz suporte, ela vai ser raiz do tipo aérea. Tá? Elas servem para aumentar a base de apoio da planta. Com essa base de apoio, você acaba trazendo uma maior sustentação para essa planta e trazendo assim também, consequentemente, o equilíbrio para ela. Tá? Esse tipo de planta, ele geralmente é encontrado em regiões de solo um pouco estável, né? Tipo solo arenoso. Então essas plantas com um vento um pouco mais forte, elas poderiam tombar com facilidade. Então essa raiz ela se desenvolve dessa forma, que vocês estão vendo aí nessa figura, né? Ajudando a dar uma base de apoio para essa planta. Nesse caso aí a gente está vendo um exemplo de um pândano, né? Que é uma planta que tem esse tipo de raiz suporte. Mas um outro tipo de raiz suporte, planta que tem esse raiz suporte, é a própria planta do milho, né? Então a planta do milho ela é uma planta relativamente alta, mas que tem uma base um pouco pequena para o tamanho dela, né? Então essas raízes estão ali para dar justamente esse suporte, assim como vocês estão vendo nessa planta aí. O outro tipo de adaptação é a raiz do tipo tabular. Essa aqui também é uma raiz aérea, são raízes que se fundem ao caule, tá? E vão também trazer uma maior sustentação e equilíbrio para essa planta. Nesse caso aqui, a planta já não é de ambiente instável, tá? De solo instável. Aqui você já vai ter planta com um grande porte, então são plantas muito altas que precisam mesmo dessa sustentação. Uma curiosidade aqui sobre essa raiz tabular é que ela vai formar justamente essa raiz, como você está vendo aí, ó, em forma de uma tábua, né? Que inclusive algumas tribos da Amazônia, alguns índios se comunicam utilizando essas raízes, né? Eles pegam galhos
e batem nessas raízes que fazem um som muito alto, e na floresta eles ecoam por vários quilômetros. Então eles conseguem manter contato através desses sons aí dessas raízes tabulares. Essa raiz tabular também ela auxilia de certo modo na respiração da planta, tá? Ela não é exclusiva para isso, como uma outra que a gente vai ver mais lá para frente, mas ela auxilia nesse processo de respiração. Aqui nós temos o exemplo do xixá, né? Que também é uma planta de grande porte com esse tipo de raiz tabular. Outra adaptação é a raiz estrangulante. Agora essa raiz estrangulante aqui, presta muita atenção aqui para você não confundir com uma outra tipo de raiz que tem mais lá para frente. Nesse tipo aqui de raiz, você já vai encontrar também vai ser uma raiz aérea, mas você vai encontrar principalmente em plantas epífitas. Mas o que é uma planta epífita? Uma planta epífita, gente, é uma planta que vive sobre outra planta, né? Então essa planta ela mora em cima de outra planta, mas ela não causa nenhum prejuízo para essa planta hospedeira, tá certo? Então, ó, preste atenção, a planta epífita ela vive sobre a outra, mas ela não causa nenhum tipo de dano a ela. Professor, mas como que uma planta nasce em cima de outra? Existem várias formas dela chegar lá, mas preste atenção, uma forma básica é um pássaro, por exemplo, comer uma semente e defecar lá em cima da outra planta, né? Aquela plantinha lá, a epífita, acaba se desenvolvendo lá em cima e vive tranquilamente. Ela consegue armazenar a água da chuva e alguns nutrientes que estão ali. Como ela é de pequeno porte, ela não precisa de grandes quantidades nem de água nem de nutrientes. Só que essas plantas epífitas, elas vão lançando suas raízes por cima da outra planta, sem penetrar nos vasos dela, tá? Por isso que ela não causa nenhum mal. Ela só vai lançando essas raízes até chegar lá no solo. Quando essa raiz toca lá no solo, ela vai ter acesso a maiores quantidades de nutrientes e água, né? Então, como você vê aí na figura, essa planta acaba tendo um aumento na sua espessura. Então, essa estrutura que você está vendo em volta de uma planta aí, é uma raiz de uma planta epífita que chegou no solo e começou a aumentar a sua espessura. Só que assim, a palavra estrangulante, ela parece dar a entender que a planta está apertando a planta hospedeira, né? Que a planta epífita está apertando. E na verdade isso não acontece. Ela simplesmente desenvolveu a raiz aumentou de espessura e a planta de baixo precisa crescer. Só que ela não tem mais esse espaço para crescer. É como se você estivesse usando uma camisa e você começasse a engordar, né? A sua camisa não cresce com você. Então você começa a engordar e aquela camisa vai ficando apertada. É justamente isso que a raiz estrangulante faz com a planta hospedeira. Então ela não tenta matar a outra, ela não mata de forma proposital, tá certo? Outra adaptação é a raiz respiratória, ou também chamada de pneumatófora. Também é uma raiz aérea e é encontrada principalmente em plantas de terreno alagadiço, né? Seja ele um mangue, seja ele uma várzea, seja ele um igapó. Então são locais onde você tem água em grande quantidade, tá? Então essa água em grande quantidade ela vai deixar o solo mais mole, né? Um pouco mais instável, e isso a planta tem que desenvolver uma forma de se sustentar de forma melhor. Então e outra coisa, essas plantas nesses locais, elas vão ter uma quantidade reduzida de oxigênio, tá? Por conta dessa grande quantidade de água aí. Então imagina um mangue, por exemplo, né? O mangue fica alagado ali e tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Então aquela quantidade de oxigênio que está ali acaba sendo reduzida. O que essas plantas têm de diferente? O que essa raiz, na verdade, tem de diferente? Elas possuem um geotropismo negativo. Ou seja, a maioria das raízes tem um geotropismo positivo, né, que cresce sempre para baixo, mas essa não, ela cresce para cima. Então ela vai crescer sempre em direção ao ar atmosférico, para auxiliar a planta nas trocas gasosas. Inclusive essas raízes, elas possuem uma estrutura chamada pneumatódios, que são pequenos orifícios aí nessas raízes que vão auxiliar nessas trocas gasosas. Aí nós temos um exemplo do mangue preto, né, que é uma planta que utiliza essa raiz respiratória. Outra situação é a raiz sugadora, ou Haustorius. Nesse caso aqui, que são também raízes aéreas, as plantas já são parasitas. Então lá no exemplo anterior da estrangulante, a planta não é a parasita, tá? Então agora ela vai apresentar um dano para a planta hospedeira. Então elas vão chegar lá em cima da mesma forma,
mas dessa vez elas vão colocar as raízes dela, vão penetrar as raízes dela nos vasos condutores da planta hospedeira. E isso elas vão sugar, com isso elas vão sugar a seiva dessa planta hospedeira. Por isso que elas são consideradas parasitas. Mas observe que há dois tipos de plantas parasitas. As hemiparasitas, que são aquelas plantas que sugam apenas a seiva inorgânica, a água, por exemplo, como é o caso da erva de passarinho, essa figura superior. E as holoparasitas são aquelas plantas que sugam a seiva orgânica, já vão atingir os vasos do xilema e do floema, por exemplo, né? Então aí nós temos o cipó-chumbo, que é essa planta aí de baixo. Por último, nós temos a raiz tuberosa. Nesse caso, a raiz já é subterrânea, tá? Mas ela tem uma função basicamente de armazenamento. Ou seja, a planta pode necessitar em algum momento de uma reserva nutritiva. E geralmente ela armazena amido. Tá? Então a planta ela armazena esse amido nessa raiz para um momento de necessidade. Tá? E nós utilizamos muito isso na nossa alimentação, né? Então, tanto é que alguns exemplos de raízes tuberosas são aí a cenoura, a beterraba, a mandioca, dentre outros. Tá? Então é isso, galera. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.